Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso online de processo civil. Nós vimos na aula passada a conceituação de direito processual e pudemos estudar lá, passo a passo, as partes em que se compõe o conceito. Os senhores devem se lembrar, então, qual é o conceito de direito processual. Direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Nós vimos cada uma das partes que compõem esse conceito, pude analisar um pouco mais detidamente com os senhores e deixei um pouco em aberto o que deve se entender, então, por jurisdição. E aí esse nosso encontro de hoje destina-se justamente a tentar compreender qual é a forma adequada que se deve ver, qual é a leitura que se deve empreender da jurisdição no atual estágio da ciência do direito. É esse o ponto que nós precisamos aqui nos dedicar para que a gente possa superar, então, duas concepções que são assentes na doutrina a respeito do que se entende por jurisdição, que, ao meu ver, encontra-se superado. Eu abordo isso melhor lá nas anotações de Teoria Geral do Processo 1, quando eu trato de jurisdição e de ação. Está disponível ali na plataforma digital que os senhores certamente já conhecem, lexjurisbrasil.com.br/Prof. Arthur. Mas vamos lá, vamos enfrentar então que concepções são essas. Eu pretendo analisar com os senhores alguns estágios elementares da ciência do direito para sua adequada compreensão hoje em dia, para que a gente possa superar então duas concepções sobre jurisdição que são comumente afirmadas na doutrina. Qual é a primeira concepção que eu pretendo superar com os senhores? Aquela que adota a posição sustentada lá na segunda metade do século passado por Francesco Carnelucci. Para Carnelucci, jurisdição era a atuação do Estado que se destinava a empreender a justa composição da lide. E aí a outra concepção, essa adotada pela doutrina majoritaríssima, defende uma posição sustentada pelo professor Giuseppe Chiovenda. E o que defendia Chiovenda? Chiovenda afirmava que jurisdição deveria ser entendido como uma função do Estado de atuar à vontade concreta da lei. Pretendo então superar apresentando cada um dos tópicos que nós passaremos a ver, para demonstrar que tanto a concepção de Carnelucci quanto a concepção de Chiovenda, ao meu ver, encontram-se equivocadas no cenário atual do direito e já, portanto, superada. E aí, demonstrando essa minha visão para os senhores, eu vou, afinal, apresentar qual é a minha noção, o que eu entendo, qual é a função jurisdicional no atual cenário do direito. Mas eu vou iniciar abordando a posição do professor Carnelucci, porque ela é um pouco mais fácil de se compreender. Professor, a defesa do professor Carnelucci, em que jurisdição era a função do Estado de empreender, de consagrar ali a justa composição da lide, parece facilmente superado, e aí a doutrina que defende isso atualmente é uma doutrina minoritária, porque a própria noção de lide ela é algo essencial para outros ramos da ciência, como a sociologia, mas não é imprescindível para o direito e muito menos para o direito processual. Logo, a ideia de lide não deve estar presente no conceito de jurisdição. O que seria lide, então? Eu não sei se os senhores sabem, mas na ciência do direito processual entende-se por lide uma pretensão resistida, um conflito de interesse degenerado por uma pretensão resistida. Dois sujeitos desejam o mesmo objeto, o mesmo bem jurídico, o mesmo bem da vida. Eles não podem determinar quais dos sujeitos ficará com o bem na base da força. Essa é uma das características da jurisdição que nós veremos mais para frente. Em regra, o estágio atual do direito veda a autotutela. Então não se pode resolver as pendengas, os problemas da vida na base da força. É necessário, então, nesses casos, uma intervenção de um agente do Estado para que preste jurisdição. Tudo bem. Acontece que nem sempre, quando o Estado é chamado a exercer jurisdição, nem sempre há lide. É verdade que muitas das vezes tem mesmo lide, mas a ideia de lide, a noção de lide, não é essencial à existência de jurisdição. Pensem os senhores num exemplo, num divórcio consensual. Dois nubentes, duas pessoas que ainda são casadas,
chegam a um acordo e vão juntos. Elas manifestam a mesma pretensão ao juízo. Elas viram para o Estado juiz e dizem, a gente até agora, a gente mantém um regime de união estável, um regime de casamento, e a gente pretende aqui implementar uma extinção desse vínculo. Acontece que, em algumas hipóteses, a lei até admite o que se chama de desjudicialização dos processos, dos procedimentos. Admite-se agora, no atual cenário do nosso estágio da legislação, que em alguns tipos de divórcio consensuais seja feito pela via extrajudicial, por um cartório de notas. Mas a própria lei que determina isso, nós veremos, o Código de Processo Civil, ele traz alguns requisitos. E aí, mesmo o casal que queira extinguir o vínculo matrimonial, estejam de comum acordo, se por acaso tiverem um filho em comum, um filho incapaz, um filho menor de idade, eles não podem pôr fim a esse vínculo matrimonial pela via extrajudicial. Percebam, eles estarão agindo de comum acordo, os dois pretendem extinguir o vínculo matrimonial, logo, não há que se falar de lide, não há lide nesses casos, mas sem sombra de dúvida, não pode restar qualquer tipo de dúvida, que haverá o exercício pelo Estado da jurisdição. Então, eu pretendo ter demonstrado com isso que a noção de lide não pode ser atrelada à ideia de jurisdição, porque, em que pese em alguns momentos haver mesmo a lide no processo, nem sempre ela irá ocorrer. E aí nós estudaremos mais para frente a ideia de jurisdição voluntária, e isso ficará um pouco mais claro, mas eu vou voltar ao ponto no momento adequado. Tá? Então, a primeira concepção me parece facilmente demonstrado que ela já está superada. A ideia de Carnelucci de que a jurisdição é atuar a justa composição da lide me parece equivocada. Agora, superar a concepção do professor Giuseppe Chiovenda, que é adotado, como eu disse, pela doutrina ainda majoritária na nossa ciência processual, é um tema um pouco mais complicado. Então, os estudiosos do processo costumam aceitar com mais facilidade a ideia do professor Giuseppe Chiovenda, em que a jurisdição seria a função do Estado de atuar à vontade concreta da lei. Mas então, para superar, para demonstrar como me parece equivocada essa concepção, eu vou apresentar aqui para os senhores alguns elementos essenciais. O primeiro deles, nós deveremos estudar o que se entende por neoconstitucionalismo. Depois nós veremos a teoria dos direitos fundamentais. Depois nós veremos brevemente o que se entende atualmente por princípio jurídico. Qual é a real a compreensão que a gente deve dar aos princípios jurídicos na atual evolução da ciência do direito. Depois nós iremos nos aprofundar ali no que se entende por pós-positivismo. E por último nós vamos fazer uma breve remissão à hermenêutica jurídica. Com o casamento, com a união, com a fusão de todos esses elementos, eu pretenderei demonstrar para os senhores que nós não podemos adotar essa visão do professor Chiovenda, que a função jurisdicional é atuar à vontade concreta da lei. Mas antes de chegarmos, de passarmos ao próximo ponto, que é analisar cada um desses tópicos, eu tenho que dizer para os senhores algo que já me parece ter ficado claro na aula passada. Quando a gente fala de jurisdição, a gente está falando ali de uma função do Estado. A forma como o Estado exterioriza um exercício de um poder seu. Então, é importante associar a ideia de jurisdição à ideia de um poder do Estado. E é por isso que a gente fala em função, porque o poder é um único e indivisível do Estado. A gente não pode falar em vários poderes. Essa afirmação que se faz na doutrina ela é inadequada do ponto de vista da técnica do direito e ela se dá muito mais por questões de didática. Então, nós temos um único poder, porque provém de um único Estado, e ele se subdivide em diversas funções. É mais correto falar em função jurisdicional do que em poder judiciário. Mas, enfim, nesse momento é importante compreender que as funções derivam de um poder do Estado. E por que eu estou dizendo isso? Porque é essencial, já que a função exercida, seja executiva, legislativa ou jurisdicional, provém de um único poder do Estado, é muito importante que a gente tenha em mente a evolução dos modelos do Estado. A gente tem já tivemos basicamente o Estado absolutista, que foi superado pelo Estado liberal, que foi superado pelo Estado social e recentemente veio a ser superado pelo Estado democrático de direito. Cada um desses 4 modelos de Estado tem características próprias. E você deve olhar a jurisdição
com os olhos do modelo de Estado que você está vivenciando. Então, eu vou demonstrar para os senhores que esta concepção que se defende, ela me parece adequada a um modelo de Estado que nós não vivenciamos mais. E isso, do ponto de vista da técnica processual, da técnica jurídica, me parece extremamente perigoso. A gente não pode defender a ideia atual de jurisdição seja algo que se atrela, que se relaciona a um modelo de Estado que a gente já propôs superar. E aí, mais principalmente, esse modelo do professor José Pichovenda me parece estar absolutamente atrelado à ideia do Estado liberal. Mas vamos devagar para a gente conseguir entender. Como é que se deu a evolução do modelo de Estado absolutista para o modelo de Estado liberal? O modelo de Estado liberal é aquele pós-Revolução Francesa de 1789, em que os burgueses tomaram o poder do monarca, do rei, que exercia o poder de forma absoluta. Então, essa é uma primeira constatação importante. Por quê? Porque todo o poder estava na mão do que a gente entende hoje em dia pelo poder executivo, na mão do chefe, do representante, do chefe, o chefe do poder executivo, o rei, assim, é uma figura de imagem, claro que não está absolutamente correto do ponto de vista técnico, porque naquela época não existia ainda divisão de poderes. A gente pode fazer uma analogia, uma figura de imagem, como o rei sendo, aspas, o nosso chefe do poder executivo de hoje em dia. O judiciário, naquela época, sempre esteve ao lado do rei no cometimento dos abusos que eram praticados naquela sociedade. Quando os burgueses tomaram o poder, eles desejaram e realmente conseguiram concentrar todo o poder do Estado na mão deles. E eles não estavam no que se entende hoje por poder executivo, não estavam no poder judiciário, estavam sim no poder legislativo. E aí vem à tona, por exemplo, a ideia lá de Rousseau no contrato social. O poder do Estado ela tem uma legitimação racional e não mais uma legitimação metafísica do representante de Deus na Terra, que era o rei absoluto, mas ela tem uma legitimação racional. E qual é a racionalidade? O que a razão humana contribui para isso? É um aceite tácito de todos os integrantes daquela sociedade por meio de um contrato fictício, um contrato social que é estabelecido naquela sociedade. Então, essa é a legitimação racional para que o representante do legislativo pudessem exercer o poder. E aí, a característica essencial do Estado liberal burguês é que toda a concentração do poder estava na mão do legislativo e ele não permitia nenhuma interpretação, nenhuma construção por parte do judiciário. A razão deles é porque o judiciário sempre esteve ao lado do rei nas atrocidades que eram cometidas. Então eles tinham um receio, claro, tinha por trás também uma ideologia para que o poder estivesse tudo na mão deles, o legislativo, o representante do povo, e não deixavam o poder judiciário construir nenhum tipo de interpretação a respeito das leis que eram emanadas do poder legislativo. Existia mesmo naquela época um tribunal de cassação. Quando o legislador previa uma norma, uma lei, uma regra jurídica, que era interpretada de forma diferente ou parcialmente diferente pelo Estado juiz, ele, legislador, por meio do Tribunal de Cassação, apesar de ter esse nome de tribunal, era vinculado ao Poder Legislativo, ele tornava aquela decisão nula. E havia mesmo, pasmem os senhores, no texto da lei, ameaças aos juízes que cometessem esse tipo de grave, esse tipo de vício. Então, o Estado liberal, ele basicamente assegura todo o poder do Estado na mão do legislador, impedindo que os outros membros do Estado venham ali a exercer algum tipo de influência. Então, na teoria de Montesquieu, que é contemporânea também desse período, a teoria da tripartição de poderes de Montesquieu, na verdade, todo o poder de emanação do direito do Estado era concentrado na mão do legislador. O executivo e o judiciário não tinham nenhuma influência nisso. Por isso que, no positivismo jurídico, que é imbuído de todas essas perspectivas, o direito era entendido como a própria lei. Todo o direito era entendido na própria lei. Agora eu vou fazer uma pausa para o café e quando voltar no próximo tópico, nós vamos começar a ver qual é a função, então, do neoconstitucionalismo. Tá bom? Agora vamos fazer uma pausa para o café e retornamos em breve.